Olhe para todos ao seu redor e veja o que temos feito de nós, e a isso considerado vitória nossa de cada dia. Não temos amado acima de todas as coisas, não temos aceite o que não se entende, porque não queremos passar por tolos. Temos amontoado coisas e seguranças por não nos termos um ao outro. Não temos nenhuma alegria que não tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. Não nos temos entregue a nós mesmos, pois isso seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós que, por amor, diga: tens medo. Temos organizado associações e clubes sorridentes onde se serve com ou sem soda. Temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra salvação para não nos envergonharmos de ser inocentes. Não temos usado a palavra amor para não termos de reconhecer a sua contextura de ódio, de amor, de ciúme e de tantos outros contraditórios. Temos mantido em segredo a nossa morte para tornar a vida possível. Muitos de nós fazem arte por não saber como é a outra coisa. Temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada. Temos disfarçado com o pequeno medo o grande medo maior e por isso nunca falamos no que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado um gafe. Não temos adorado por termos a sensata mesquinhez de nos lembrarmos a tempo dos falsos deuses. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos não fui tolo, e assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Temos sorrido em público do que não sorriríamos quando ficássemos sozinhos. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Temos-nos temido um ao outro acima de tudo. E a tudo isso consideramos a vitória nossa de cada dia. Clarice Lispector, em Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. O que são as redes sociais, se não esse clube sorridente que Clarice Lispector cita? Nós passamos horas vendo a vida dos outros através de rede social, através do feed do Instagram, através de vídeos no TikTok e escondemos as nossas emoções e os nossos sentimentos através de filtros. Filtros esses que não é aqueles que a gente usa no Instagram. Os filtros de que a gente só mostra aquilo que nos convém e a gente só vê aquilo que o outro é a partir do que ele quer mostrar pra gente. Ela diz que temos disfarçado com pequenos medos o grande medo maior e é por isso que nós nunca temos uma conversa séria. É por isso que nós não temos conversas enriquecedoras, aquilo que a gente precisa realmente citar, debater, comentar e tudo mais. Ou seja, nós não falamos daquilo que realmente importa. Falar do que importa, pensar no que importa, isso realmente dá trabalho. Para que nós façamos isso, é preciso repertório. E a sociedade está inexistente do maior repertório que a humanidade já teve, que é a literatura. Mas antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jus Ferreira, sou professora e uso este canal para democratizar a literatura na internet. Então pega o seu café e vem bater esse papo comigo. Antes de iniciar nossa conversa sobre ter repertório, é importante destacar uma pesquisa sobre o abandono da leitura. Algumas pesquisas mostram que a proporção de pessoas que não leem é maior do que a de leitores. Hoje, 53% dos brasileiros não leram absolutamente nenhum livro, nem sequer um trecho nos últimos 3 meses. Para você ter noção no tamanho da queda, o Brasil perdeu mais de 11 milhões de leitores desde 2015. E qual é a desculpa que as pessoas mais usam? Óbvio que seria a falta de tempo. Mas aí eu questiono, falta de tempo por quê? Algumas pessoas falam que não leem por falta de tempo e muitas vezes elas não têm noção da quantidade de vezes que elas pegam um telefone para ver o Reels. Aí eu questiono a você, será que é falta de tempo ou é falta de foco? Os mesmos dados revelam que 78% das pessoas gastam seu tempo livre na internet e 71% trocando mensagem no WhatsApp. Isso só quer dizer que a nossa paciência foi roubada. Ou seja, ultimamente nós não estamos mais focando no que demanda tempo, como por exemplo uma leitura.
Isso está acontecendo porque a internet, né, as redes sociais de vídeo, por exemplo, estão permitindo que as pessoas acelerem os vídeos. Além de que nosso cérebro ele pede aquela dopamina barata, que são os reels, né, os vídeos rápidos. Além disso, ele nos dá a opção de assistirmos o vídeo em alta velocidade, encurtando muitas vezes o tempo que nós ficaríamos assistindo a um vídeo de 3 ou 4 minutos. Muitas vezes as pessoas dizem que não leem por falta de tempo, mas elas não escolhem a literatura. Elas escolhem a dopamina barata, exatamente porque o nosso cérebro, ele pede isso, né? É mais fácil você ver um vídeo engraçado em 1 minuto do que você demorar aí 3 semanas ou um mês para ler um livro e ter a experiência, essa sensação boa que os vídeos rápidos nos trazem imediatamente. Ou seja, nos acostumamos tanto no que é instantâneo que às vezes abrir um livro, demorar para ler, nos causa tédio. E aí vem aquela sensação de que, eu não gosto de ler. Mas é porque você não tem paciência, essa é a verdade. Essa ideia que eu trago aqui, desses números da baixa da leitura, ela causa uma problemática e isso tem um preço. O uso excessivo de rede social e de conteúdo rápido treina o nosso cérebro a querer apenas o que é rápido, o que é instantâneo. Ou seja, o nosso cérebro, ele vai querer apenas as distrações e não muitas vezes o que se aprende, o que é consumido de uma forma mais potente. Os especialistas neurocientistas já estão alertando para o que chamam de cérebro podre, ou brain rot, ou a fábrica de cretinos digitais. A falta de ler livros atrofia a nossa capacidade de pensar de forma analítica e muitas vezes de compreender o mundo à nossa volta. E isso reflete diretamente na nossa capacidade de interpretação. O Brasil hoje tem 29% de alfabetos funcionais acima de 15 anos. E a própria pesquisa do Instituto ProLivro revela que 36% das pessoas que não leem admite que o motivo é a dificuldade de compreensão. Elas leem devagar ou simplesmente não entendem o que estão lendo. Quando a gente perde a capacidade de interpretar um texto, a gente perde a capacidade de interpretar a nossa própria realidade. Nos tornamos pessoas suscetíveis à desinformação e à manipulação. E o que eu quero dizer aqui é que a literatura é o antídoto para essas coisas. A literatura, ela trabalha em contramão exatamente à dopamina barata, porque ela exige paciência cognitiva, compreensão e imaginação. Nossa Lígia Fagundes Telles tem uma frase muito assertiva que diz o seguinte: o mais importante não é o que a gente tem, mas o que a gente faz com o que a gente tem. Como é que a gente vai saber o que fazer com as nossas frustrações, com os nossos sentimentos, com as nossas crises, se a todo momento nós tentamos tratar dela rolando o feed do Instagram, por exemplo? A literatura nos dá o que a tela não nos dá, que é aquela empatia, a profundidade, o conhecer o outro e as experiências deles. Você entende dores que nunca sentiu e ganha vocabulário emocional para explicar aquilo que sente. Inclusive, tem uma frase de Saramago que ele diz que quanto mais palavras eu conheço, mais eu sei entender e dizer o que eu sinto. E a gente sabe que a literatura é o bálsamo para compreender e descobrir novas palavras. A gente sabe que quem lê tem uma maior vida cultural do que as pessoas que não leem. Tem dados que mostram que os leitores são as pessoas que mais participam de oficinas artísticas, são pessoas que mais escutam músicas, são pessoas que mais escrevem bem. Então, a literatura por si só, ela traz esses benefícios que ajudam a montar o nosso repertório de vida. O que eu quero dizer com isso é que quem lê não necessariamente foge da realidade, né? Feita a maioria das pessoas pensam, e também é isso. Mas muitas vezes quem lê entende mais a sua própria realidade e vive sua própria vida de uma forma muito mais interessante. E aí é importante destacar que repertório não é acúmulo de informação. A leitura por si só é de extrema importância, então é muito mais fácil você ter um repertório a partir de eu li do que a partir de quantos livros eu li, sabe? Em um livro só, eu posso pegar muitos repertórios. E tem muitos livros que, às vezes, você lê 5 livros de uma vez só e você não consegue pegar tantos repertórios como você lê um livro bom. Muitas vezes, a arte, de forma geral, ela nos dá esse repertório amplo. Então, pessoas que leem livros, pessoas que assistem a filmes, pessoas que escutam música, pessoas que têm na arte um refúgio, elas tendem a ter mais repertório de vida. Elas tendem a ter um motivo para viver, sabe?
É entender que aquilo que você consome muda a sua forma de enxergar o mundo. É quando uma ideia fica com você, te atravessa, te transforma, te sobressai, enfim, é aquilo que sai da alma, né, que vai do interior para o exterior. E essas situações que a gente observa e constrói a partir da arte, vai aparecer nas nossas decisões, nas nossas conversas, nos nossos textos, nos nossos diálogos, em tudo que a gente for fazer. E isso sim é repertório. Tem gente que consome muito conteúdo, mas continua pensando do mesmo jeito, continua tendo as mesmas decisões, continuam com a cabeça desse tamanho, e isso não se expande, porque não é quanto você consome, mas a qualidade desse conteúdo que importa. Repertório exige digestão, exige direcionamento, exige paciência acima de tudo. É como se na literatura, cada leitura que nós fazemos é uma lente nova sobre o mundo. Então, quanto mais lentes você tem, mais nuances você começa a enxergar nesse mundo. Sem esse repertório que a literatura nos dá, as coisas acabam sendo rasas, sabe? Tudo parece igual, tudo parece óbvio, tudo parece a mesma coisa. Com o repertório, você começa a perceber camadas nas pessoas, nas histórias, no mundo, na vida, enfim. E talvez seja exatamente por isso que a gente evita tanto esse caminho. Porque construir repertório não só nos expande o nosso próprio mundo, mas nos faz enxergar nuances que muitas vezes a gente tem ansiedade de enxergar ou medo de entender aquilo. Nem todo mundo está disposto a ser quem é para enxergar o meio em que vive. E no fim, toda essa informação nos leva a um único centro, que é repertório é liberdade. Liberdade é pensamento, é escolha, é interpretação. Porque quando você tem repertório, você não depende de uma única só narrativa, que é muitas vezes o que acontece com pessoas que vão estudar a redação do Enem, né? Elas decoram um único repertório para encaixar em tudo. Até que o INEP foi lá e disse assim: olha, não vai ser dessa forma mais, a gente vai ser mais rígido, né? Só uma comparação com a questão da redação do Enem, porque nós estamos falando de repertório e muitas vezes a gente acha que ter repertório é só para escrever uma redação. E não é, tá, gente? Ou seja, quando você tem repertório, você consegue concordar, discordar, que é algo próprio, algo seu, algo tão profundo que as pessoas vão te achar inteligente a partir dessa tua visão. Uma pessoa sem repertório vive presa no imediato, no que aparece primeiro, no óbvio, muitas vezes. Porém, uma pessoa com repertório, ela consegue ir além, ela consegue enxergar aquilo que não está explícito, que é extremamente importante para uma boa interpretação. Ter repertório é entender o que não está sendo explícito, porque isso é poder, galera. E é poder porque você não cai numa fake news, você não é o tipo de pessoa que já vem com ideia pronta só para aplicar em determinados conceitos. E o extremo poder de não viver uma vida manipulada por outras pessoas. Só que vamos ser sinceros, essa liberdade tem um preço e esse preço é o esforço. Pensar dá trabalho, refletir dá trabalho, ler um livro dá trabalho. E esses são os prazeres da vida. E principalmente, sustentar uma ideia do trabalho. Porque não adianta você entrar em um debate onde você sabe qual é o seu lado, mas você não consegue expressar esse seu lado. Mas é esse trabalho que separa quem existe de quem só vive. E, de certo modo, eu ajudo vocês a ter esse repertório para a vida com a Erudição, que é meu clube do livro de leituras clássicas e de estudos literários. Não é só um clube de leitura onde a gente lê um livro em um mês e se encontra no final para debater sobre ele, muito pelo contrário. O Erudição é um projeto onde nós lemos livros a cada 2 meses, né, que a gente chama eles de ciclo, e a partir disso, a partir dessa leitura de 2 meses, que é toda dividida, exatamente porque uma das principais funções da literatura é ler com calma, é degustar. Então, a partir do momento que essa leitura é dividida, você acaba desacelerando. Você acaba percebendo que você não precisa terminar o livro em uma semana. Você tem 2 meses para ler aquele livro. Então, tudo é feito com calma, como a literatura pede. Além de tudo, tem os estudos literários, onde vocês têm esse canal para estudar um pouquinho sobre o livro do mês, e também os artigos científicos selecionados por mim para que vocês compreendam melhor a estética do livro, as técnicas de escrita utilizadas, para que ajude vocês no processo de leitura. Então, se você quer participar, vou deixar o link da inscrição aqui abaixo. É só se inscrever e participar junto com a gente lá no Telegram. Então, agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como sair desse ciclo de dopamina barata, de escassez de repertório. A primeira dica é: use as redes sociais como ponte. As redes sociais não são inimiga por completo. Muito pelo contrário, tem âmbitos das redes sociais que são extremamente importantes para a pesquisa, por exemplo.
Então temos aí o próprio YouTube, que oferece aulas gratuitas sobre todo tipo de assunto. Aqui mesmo no canal você pode estudar literatura a partir dos meus vídeos. Pode seguir pessoas que falam e divulgam livros nas redes sociais e entender muitas vezes como é que elas leem, pegar dicas de estudo com pessoas que fazem faculdade, que estudam para cursinho. Então você pode seguir caminhos dentro das redes sociais que não necessariamente seja apenas para rolar o feed e ver infinitos reels de pessoas aleatórias que muitas vezes não vai fazer sentido na sua vida e passar horas e horas fazendo aquilo. Ou seja, treine esse algoritmo para entregar coisas de qualidade para você, conteúdo que vai contribuir para o seu repertório de mundo. A segunda dica é resgate bibliotecas. A gente, no mundo digital, paramos de ir a bibliotecas, paramos de ir a sebos, paramos de ir para todos os lugares que são culturalmente atraentes. Então, por exemplo, muitas vezes tem feira cultural na sua cidade e você não vai, muitas vezes tem palestras na sua faculdade e você não participa. Então, participe de ações e visite bibliotecas que façam com que você tenham esse treinamento de mundo. Então, uma ação importante é, se você nunca visitou a biblioteca da sua cidade, ou se faz tempo que isso aconteceu, visite. As bibliotecas são refúgios perfeitos para esse sequestro da nossa atenção na internet. Então, se você está em um dia em que quer fazer um detox, vá para a biblioteca, leia um livro, estude, tem um momento intelectual só para você. A terceira é especialmente para quem convive com criança. Às vezes, principalmente os pais, estão o tempo todo na tela de um celular. Então, a criança ela vai entender que aquilo é legal, que aquilo é importante. E muitas vezes vai preferir estar com o telefone do que com o livro. Se uma criança percebe que você lê muito, ela vai começar a sentir interesse por a leitura. Se você compra livros para uma criança, ela vai se sentir mais interessada em descobrir aquilo que está sendo ganhado. Então, a base familiar, a base de casa é primordial para fazer com que as nossas crianças leiam mais. E é o nosso dever fazer com que os números hoje baixos de leitura no Brasil, de leitores no Brasil, seja aumentado a partir das crianças que nós estamos educando. É preciso que você, como pai, você como tia, madrinha, enfim, avó, incentive essa criança a ler, fazendo com que você também se movimente aí na leitura. Então, a sua criança vai querer ler a partir do momento em que ela percebe que isso é legal para você também. Um pouquinho, mostre ao seu filho que você gosta de ler, compre um livro para ele, leia para ele, faça com que a leitura seja parte da rotina do seu filho, porque é importante que isso aconteça e é importante que nós sejamos os adultos que formam os próximos leitores, para que no futuro a literatura seja mais consumida e que a partir disso nós tenhamos adultos funcionais e adultos que tenham repertórios maiores, mais amplos. Ter repertório dá trabalho, mas estudo dá trabalho, crescer na vida também é a partir de muito trabalho, ter consciência coletiva dá trabalho, tudo isso dá muito trabalho, mas é a vida, é como deve ser, né? Tudo que é muito fácil, tudo que é muito rápido, tudo que vem com muita facilidade, muitas vezes nos prejudica. E é a partir dessa concepção que eu quero dizer a você que ter repertório literário depende apenas de você. Depende de você ter tempo para a leitura, fazer o tempo para a leitura. Depende de você para entender que a leitura também é um hábito. A literatura nos causa uma reflexão mais profunda sobre a vida, um entendimento mais amplo sobre o mundo que nós vivemos. E isso, o algoritmo, ele nunca vai poder nos entregar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E quem assistiu até aqui, faz um comentário aqui abaixo, dizendo qual é o livro que mais te deu repertório. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Entre no Erudição, vou deixar o link aqui abaixo. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!